Você foi enganado a vida inteira. Muitos legumes e verduras que você come não emagrece, apenas inflamam o seu corpo, enche sua barriga de gases, travam o seu metabolismo e faz você engordar cada vez mais. Nesse vídeo vou te mostrar os falsos alimentos saudáveis e os sinais de que eles estão prejudicando o seu corpo. E o mais importante, os legumes corretos para fazer você emagrecer de verdade. O primeiro alimento é o famoso espinafre. Ele tem um componente que se chama oxalato. O oxalato, ele não é digerido pelo nosso corpo e ele acaba se ligando a alguns nutrientes importantes para o nosso organismo. E ele vai formando vários pequenos cristais. E esses pequenos cristais, eles vão contribuindo para você ter pedra nos rins. Ele acaba com a sua saúde intestinal. Ele inflama o seu corpo e dificulta o seu processo de emagrecimento. E tem muita gente que come espinafre sente muito gases, barriga inchada e muitas vezes até cãibras. E aí muita gente tem a seguinte dúvida: quais são as melhores alternativas para substituição? Brócolis, agrião ou então a rúcula. O segundo alimento é a selga, ela também é rica em oxalato, que é esse cristalzinho que pode contribuir para a pedra nos rins, fadiga e dentre outras coisas ruins. E aí tem muita gente que relata que toda vez que come a selga, percebe que no outro dia já aparece vários carocinhos na pele ou até mesmo sente que os rins estão sobrecarregados. Mas fique em paz. Tem outra alternativa para substituição que eu acho muito mais saborosa, que é o famoso alface. O terceiro alimento é a beterraba. A beterraba é um alimento rico em açúcar. Isso aí para uma pessoa que tem diabetes não é tão interessante assim. E também para uma pessoa que está no processo de emagrecimento. Outra coisa também, a beterraba ela acaba absorvendo vários metais pesados que não faz bem para a sua saúde. E ela também é rica em oxalatos, que é esse cristalzinho que contribui para você ter pedra nos rins. Se você tem os níveis de açúcar no seu sangue descontrolado e quer manter eles equilibrados, recomendo que você não faça o uso da beterraba. Tem outras opções bem parecidas que você consegue extrair basicamente os mesmos benefícios e é um alimento bem mais saudável, que é o famoso rabanete. Tem algumas pessoas que acabam relatando que toda vez que come muita beterraba ou então toma aquele suco de beterraba, acaba sentindo uma sonolência, fica com o corpo extremamente mole. E isso aí acontece porque acaba desregulando os níveis de açúcar do seu sangue. O quarto alimento é o couve. O couve é rico em goitrogênio e também em pesticidas. E isso aí é extremamente ruim para o seu corpo. Ele pode sim desequilibrar os hormônios da sua tireoide. Ele pode também retardar todo o seu metabolismo, deixar ele cada vez mais lento e contribuir para o desequilíbrio hormonal. E alguns relatos comuns é muita prisão de ventre. A pessoa fica com muitos gases ali dentro da barriga, aquela barriga extremamente inchada e também tem muita dificuldade para emagrecer. Se você tiver com essas dificuldades, possivelmente você pode ter alguma disfunção na sua tireoide e o ideal é que você busque ajuda médica o quanto antes. Tem muita gente que não sabe a importância da tireoide no nosso corpo e o que ela influencia no processo de emagrecimento. Se a sua tireoide está descontrolada, descompassada, você pode fazer tudo correto, dieta, exercício físico e você não vai emagrecer, só vai engordar cada vez mais. Agora, quando você for lá no médico e equilibrar os seus hormônios da tireoide, aí sim, seu corpo virou uma máquina de queimar gordura. O quinto alimento é a batata inglesa. Eu vejo várias pessoas condenarem esse alimento. Esse é um tipo de alimento que ele é extremamente saudável, mas se você utilizar ele da forma errada, ele pode sim ser um verdadeiro vilão na sua saúde. Tem muita gente que pensa assim, o Douglas falou que a batata inglesa é saudável, vou comer à vontade. E a pessoa come muito.
E isso aí vai fazer ela engordar cada vez mais. Vai aumentar os níveis de açúcar no sangue. E ela vai ficar cada vez mais gorda. E aí tem muita gente que erra no preparo. As formas mais saudáveis de consumir esse alimento é assado ou então cozido, assado sem gordura, ou cozido na água pura. E aí tem muita gente que pega esse alimento que é saudável e inventa de fazer um purê. No purê ela coloca leite, creme de leite, queijo. Então ela pega aquele alimento que é para ser saudável e se torna um verdadeiro vilão na sua saúde. O que você deve fazer? Nunca fazer essas receitas calóricas, porque isso aí você está se enganando e adicionando muitas calorias no seu dia a dia. E se você manda muita caloria dentro do seu corpo, ele vai acumular isso em formato de gordura. Então, muito cuidado no preparo. O sexto alimento é o feijão. E não estou falando de um tipo de feijão, estou generalizando. Tem alguns nutricionistas que não gostam de passar na dieta o famoso feijão. Não é porque ele não é saudável, sim, pelo contrário, ele é muito saudável. Porém, ele é rico em fibras. E quando você come muitas fibras, você acaba dilatando muito a sua barriga. Fica com a barriga estufada e cheia de gases. É aí que está o problema. Esses gases acabam gerando muito desconforto abdominal. E isso aí prejudica todo o seu dia. Tem muita gente que sente também até diarreia vinda do feijão. Mas calma, tem algumas alternativas para você diminuir esses gases. Um truque que eu descobri é você pegar o seu feijão e deixar ele de molho de um dia para o outro e espremer 2 limões. Isso aí vai fazer aqueles gases saírem bastante. Quando você for comer, você não vai sentir todo esse desconforto e também modere na quantidade de feijão que você vai colocar dentro do seu corpo. Quanto mais você colocar, mais o seu intestino vai ficar sobrecarregado. E se você tiver alguma diarreia vinda do feijão, isso aí vai fazer você colocar várias bactérias boas do seu organismo para fora do seu corpo. E isso aí vai ferrar, vai acabar com toda a sua microbiota intestinal. Para quem não sabe, a microbiota intestinal é o conjunto de bactérias boas do seu intestino. E se você tem boas bactérias ali, o seu corpo vai conseguir absorver o máximo de nutrientes. Se você tem só bactérias ruins, quando você colocar um alimento saudável, o seu corpo não vai conseguir absorver o máximo de nutrientes. O sétimo alimento é o abacate. Para quem não sabe, o abacate é um alimento muito saudável. Ele é rico em gorduras boas. É aí que está o ponto que muita gente acaba se enganando. Ela pensa assim, tem gorduras boas, pode comer à vontade. Não, nunca faça isso. O abacate você deve consumir com muita moderação. E no processo de emagrecimento ele não é interessante, porque ele tem alto nível de calorias. Você come um pouquinho, a caloria já vai lá em cima. E se você come muitas calorias, alimentos muito calóricos no decorrer do dia, você pode engordar cada vez mais com muita facilidade. Outro erro também que eu vejo as pessoas cometerem, ela vai lá comer o abacate, e o abacate ele não tem basicamente gosto de nada, é um gosto neutro. E as pessoas colocam muita açúcar. E isso aí faz esse alimento ficar muito pior para a sua saúde. Ele vai te engordar bastante. Se você quiser adoçar, o ideal é que você coloque adoçante. Isso sim será uma forma mais saudável. Recomendo você não comer mais que 100 gramas ao dia. Isso aí já é suficiente para você colocar boas gorduras dentro do seu corpo e conseguir emagrecer com muita facilidade. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de tomar a famosa vitamina de abacate. Mistura com leite, um pouco de abacate e bate no liquidificador. Mas tem um grande porém. Se você utilizar o leite errado, isso aí pode virar uma bomba calórica. Como assim, Douglas? Nunca use o leite integral.
O leite integral ele tem um alto nível de gordura, tem vários nutrientes, porém tem muita gordura. E isso aí vai contribuir para você ganhar aquela gordurinha na barriga que tanto te incomoda. Busque utilizar o leite desnatado, o teor de gordura dele é baixíssimo e você tem vários nutrientes ali acrescentados. Depois de dica valiosa como essa, inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma dica de saúde ou emagrecimento. O oitavo alimento é o grão de bico. Você deve ter muito cuidado com esse alimento. Esse alimento, ele é rico em gorduras boas. Ele tem um pouco de proteína? Tem. Mas ele é uma fonte basicamente de carboidrato. E aí tem muita gente que coloca ele no prato e acha que é algo inofensivo. Se você pesar a mão, esse alimento pode te engordar muito. Então o que você deve fazer? Comer ele de forma bem moderada. E tem muitas pessoas que gostam de consumir a pasta de grão de bico. É como se você triturasse muitos grãos de bico e colocasse em um potinho bem pequeno. E ali você pode comer de forma desenfreada sem perceber. Tem algumas que são bem docinhas, que quando você vê, você já comeu bastante. E isso aí faz acumular muita gordura no seu corpo. E se você comer muito grão de bico, você pode ter desconforto no estômago, ter gases, diarreia e passar muito mal. Então modere. O nono alimento que você deve consumir com moderação é a famosa soja. Ela tem um componente que se chama fitoestrogênio. Se você consumir muita soja em excesso, você pode atrapalhar a produção de alguns hormônios importantes para o seu corpo. Então consuma com moderação. E outra coisa, se você consumir muita soja, você pode ter uma dilatação abdominal, aquela barriga estufada, cheia de gases e até mesmo ter diarreia. Se você quiser uma substituição desse alimento, recomendo você consumir a lentilha ou até mesmo a ervilha, que é bem parecido. As pessoas que geralmente costumam consumir a soja são pessoas que não consomem carne, elas querem uma fonte de proteína. E essas fontes que eu falei, como alternativa, são extremamente interessantes. E vale ressaltar um ponto de atenção: todos esses alimentos que eu falei, nenhum deles é basicamente um vilão. Você só precisa ter alguns cuidados no consumo, nunca exagerar, você pode comer todos. O problema é o exagero, como eu sempre falei. Agora vamos a uma parte extremamente polêmica. Tem muita gente que gosta de tomar sempre um suco, seja pela manhã, ou à tarde, ou então à noite. E o suco, ele pode ser um verdadeiro vilão para a sua saúde. Se você pegar aquele monte de fruta, ou então até uma única fruta e fizer um suco, ali acaba tendo muita açúcar da fruta adicionada. E você nunca vai fazer suco com uma única fruta. Você sempre vai reunir várias. Vou dar o exemplo do suco de laranja. Você sempre vai precisar de 4 ou 5 laranjas. E isso aí vai aumentar demais os níveis de açúcar do seu sangue. Douglas, então não posso consumir a laranja? O ideal é que você consuma a fruta comendo de fato. Você vai conseguir absorver o máximo de nutrientes, as fibras, e mesmo assim você não vai engordar, não vai retardar o seu metabolismo pelo excesso de frutas que você está comendo. Lembre-se de uma coisa: a fruta, ela não é o vilão para o seu processo de emagrecimento, ela não vai retardar o seu metabolismo. Agora, você consumir frutas em excesso, aí sim ele pode ser um verdadeiro problema na sua saúde. Tem muita gente que fala: tem frutas que não engordam. Não é assim, é a quantidade. Você pode comer banana, pode comer tudo. Banana é um que as pessoas menos recomendam para o processo de emagrecimento. Por quê? Porque você come um pouco de banana e a caloria dela é um pouco mais alta. Mas se você moderar, você pode comer todos os dias. Tudo é sobre quantidade. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar.